Elas são vítimas de todos os tipos de violência e, infelizmente, 37% dos casos são de pessoas ligadas à família, dentro do seio familiar. O tema de hoje de A Intizicada é violência contra a criança e abuso sexual infantil. Nossa convidada de hoje é Edneia Lunelli Galdino, de 38 anos, conselheira tutelar do município de Camboriú. Mãe do Enzo e do Vinícius, estava cursando serviço social e vem falar com a gente sobre um tema que deixa a gente entizicado, revoltado e muito triste. Neia, muito obrigada por ter aceitado o convite de participar do nosso programa. Eu que agradeço a oportunidade. Realmente é um tema nada agradável, mas assim, extremamente necessário de se falar. Muito necessário mesmo. Eu acho que o falar, a denúncia faz toda a diferença. Eu acredito que hoje, em torno de três crianças no Brasil por dia, no mínimo, em cada estado, sofre abuso sexual infantil, é isso, né? Como é que estão os números? Eu sei que hoje o município de Camboriú é o número 1 em abuso sexual infantil no estado de Santa Catarina. Esse é um assunto que nos deixa muito tristes e preocupados. E a pandemia tem aumentado isso, né, Neia? Com certeza. A questão da pandemia, ela mascara muitos casos, né? Uma das pessoas que mais relatam a questão, fazem as denúncias, é a escola. Né? Então, assim, a nossa preocupação de quando estava todo mundo no remoto é que essas denúncias não chegavam. Né? E agora, com uma semana sim, uma semana não, eles já começaram a aparecer, os números já começaram a subir, porque quem está ali, o profissional que está ali dia a dia com as nossas crianças são os professores. Né? Então, eles têm aquele olhar atento. Então, há uma grande denúncia feita nas escolas. Grande número de denúncias. Desculpa, gente, até quero agora consertar um erro meu mesmo, uma falha. É 1 a cada 3 crianças que sofrem abuso por dia no Brasil. Então, esse número tem aumentado. Neia, essa situação, porque nem todos os casos chegam para o conselho, né? Alguns casos vão direto para a delegacia e nem passam por vocês. Quantos casos do início do ano até aqui, só no município? Esse ano nós tivemos 37 casos, porém, passados pelo Conselho Tutelar, 34 aconteceram, o fato, né, o crime aconteceu em Camboriú. Mas o restante desses 37, para ver como Camboriú, ele realmente é um município que ele denuncia. Às vezes, Jane, as pessoas falam assim, nossa, mas Camboriú tem um número muito elevado perto de Balneário Camboriú. Mas o que acontece muitas vezes é que Balneário, ele não relata os casos. E Camboriú é uma cidade que ela não esconde os números. Então, veja bem, nós temos 34 casos em Camboriú, 37 atendidos pelo Conselho. E o que acontece? Muitos casos, além, não chegam para nós. Porque às vezes são famílias mais estruturadas, famílias que têm um conhecimento maior. Então elas já vão direto fazer o boletim de ocorrência. E aí, não, eu não quero que o meu filho passe pela rede, né? Não, eu quero pagar um psicólogo para o meu filho. Então aí vai direto. Então aí agora a gente, em conversa, né, com os delegados, a gente pediu para que se fizesse esse relatório. Né, para que a gente possa também acompanhar, mesmo que ela não... Porque o Conselho Tutelar, ele é um órgão de encaminhamentos. Então, você vai lá, faz, né, quando acontece o fato, muitos casos, por exemplo, esses 34 casos que nós atendemos, nós levamos a família para fazer o boletim de ocorrência.
né? Porque às vezes não tinha nem procurado a delegacia, nada ainda. Não sabia nem por onde começar, né? E a grande maioria também, famílias que vêm da vulnerabilidade social, então eles não têm conhecimento, não sabem por onde começar. Esse é um outro questionamento que eu tenho, porque muita gente quando fala em abuso, porque a violência contra a criança, ela vem de várias maneiras, né? Sim. É violência física, é violência emocional. Sim. Todos os tipos de violência são praticados diariamente contra a criança. Só que o que nos deixa mais triste é que sempre ou na maioria das vezes, alguém próximo, alguém que a criança tenha amor, inclusive. Eu tive uma vizinha há pouco tempo com um caso relatado que era alguém muito chegado, muito próximo, alguém que ela amava e ela não denunciava por medo de não poder mais se aproximar da pessoa. A gente tem vários casos, né? Uma das coisas assim que a gente tem percebido com os números que a gente atende, que realmente aquele que era para proteger e guardar essa criança tem sido o grande violador, né? Os padrastos são em número 1, né? E eu quero falar... tem padrastos excelentes, pessoas assim de índole muito boa, quem sabe muitos padrastos melhores do que muitos pais, né? Mas um número bem chocante é de padrasto, né? Tem pai. Tem pai também. A mamãe tem que começar a prestar atenção. Com quem ela se relaciona, durante o relacionamento, né? com quem ela vai se relacionar, tentar saber um pouco mais da pessoa, porque isso destrói, né, a vida, o emocional. Alguns casos que foram relatados, inclusive pela Janaína, que eu tenho um carinho enorme pela Jana, ela fazia esse trabalho com muito amor, com muito afinco. Verdade. Eu sei da revolta dela e eu discuti alguns casos assim com ela porque eu fui presidente da Comissão da Criança e do Adolescente. E esse é um assunto que me deixava muito revoltada, porque inclusive o sistema não é alimentado, não funciona. O CIP não funciona, nem em Balneário nem em Camboriú. Né? Então, muita gente não faz ideia do número de casos, e isso, alguns ainda são acobertados pela família, porque, gente, esse tipo de crime contra a criança não é só em família de vulnerabilidade social, não. Tanto que a gente tem casos em escolas particulares. Exatamente, a gente tem casos no centro. Muitos casos no centro, né? Porque daí você fala assim, não, é na vulnerabilidade, então são aqueles bairros mais pobres. Não, eu até trouxe o relatório aqui, a gente tem vários casos no centro. Isso começou a ser discutido depois foi 1973, se eu não me engano, o caso da Araceli, né? A criança de 8 anos que sumiu e ela foi brutalmente espancada, estuprada, e aí começaram a se perceber, mas imagine quantos anos antes disso que esse tipo de crime acontecia e que, infelizmente, quantas vidas foram ceifadas e que ninguém faz ideia. Né? Quantas crianças desaparecidas que os pais nunca vão saber o que aconteceu. Mas essa coisa de acontecer no seio da família, dentro da casa, no local de proteção, é o que deixa a gente muito traumatizado, muito triste. Imagina, se quem está trabalhando com isso, né, que eu acho que deve ser muito triste, acompanhar esse tipo de situação e ainda vocês recebem ameaças, né? Com certeza. Eu sei que ser conselheira não deve ser fácil. Não é fácil. E assim, Jane, os traumas que desenvolve nas crianças, né? Pessoas que... Ela é um ser que está em desenvolvimento. E se ela não for cuidada agora, né? Se ela não procurar uma ajuda, se essa família não procurar ajuda de um psicólogo, né? Lá na frente ela vai se tornar um adulto totalmente doente. Né? Não vim falar de mim, mas eu passei pelo abuso, né? Quando eu era criança, foi alguém muito próximo da família, um amigo do meu pai, e uma das coisas que me desencadeou foi a agressividade. Eu passei, assim, de ser uma menina doce, amável, assim, para alguém porque a melhor arma é o ataque. Então, para que ninguém mais me tocasse indevidamente, tudo para mim eu achava que alguém ia querer alguma coisa em troca. Mas você chegou a denunciar? A família ficou sabendo? Como é que foi essa situação toda? Então, no meu caso, sim, eu levei 1 ano, fiquei 1 ano, né, sendo abusada até conseguir contar para minha mãe. Porque tudo que o abusador fala é que você é culpada, que você deixou a situação acontecer. Eu só tinha 9 anos. Uma criança. Eu era uma criança de 9 anos. E aí ele dizia, eu vou dizer que você que quis. Então eu levei 1 ano para conseguir contar para minha mãe. Com medo da mãe.
E assim, ó, eu dou graças a Deus, assim, que a minha mãe, na hora, prontamente, já chamou meu tio, né, que na época ele era policial, inclusive, e a gente saiu, enfim, né? Ele foi preso? Mas, não. E por que não foi preso? Ele não foi preso porque faltou provas, supostamente. É a palavra da criança sem valor. Gente, o quanto isso é triste. O quanto isso é triste. Porque a violência contra a criança nem sempre tem que ter um ato consumado. Por isso que eu falo que vai muitas mães, chefes de família, inclusive, que tem que passar por isso de sair de casa cedo, acaba se relacionando com alguém, ou às vezes até o próprio vizinho, ou amigo da família, como foi o teu caso. E quem que vai imaginar? Né? Porque ele não está estampado na cara. Não tem cara. E geralmente a criança, nessa situação, ela é desacreditada. Isso é o que me deixa muito triste, porque eu passei por uma situação dessa quando criança também, parecida. Não chegou a acontecer o ato, mas o que mais me deixou triste foi o fato do meu pai não ter acreditado em mim. Mas isso tem sido muito comum. E eu perdoei há pouco tempo porque meu pai não acreditava. A pessoa que deveria me proteger, que eu tinha que contar. Mas assim, hoje eu entendo a situação dele, perdoei tudo, mas eu fico imaginando quantas crianças devem passar por isso que não contam por medo e justamente por isso, porque os pais às vezes gostam tanto desse membro da família, desse amigo da família, que vão se negar a acreditar, como se a criança estivesse fantasiando e muito pelo contrário, essa pessoa está destruindo todas as fantasias dessa criança, está destruindo a parte mais linda, né, do futuro dela, da personalidade. E tu sabe que a questão maior, assim, que eu vejo, assim, a mãe não acreditar, mas a questão, assim, bem, se tu parar para analisar, é a questão da estrutura de orgulho. O que vão falar? O que vão pensar da minha família? Sabe, vai quebrar aquilo, a família é perfeita. Né? Não tanto talvez nas áreas da vulnerabilidade, mas quando é uma família de classe, assim, isso vai falar assim, não, vão falar mal da minha família que era perfeitinha, só que eles não pensam na saúde mental dessa criança, né? Que vai se tornar um adulto e aí revoltado, com certeza. Eu passei assim por muitos anos da minha vida com grandes traumas, né? Eu, como você, assim, há pouco tempo... Essa coisa da gente não contar, tem que contar, né? Tem que contar. Você é um exemplo, a tua vida é um exemplo. E um exemplo para quantas mães que estão em casa que muitas vezes não percebem, né? Não prestam atenção. E o olhar triste da criança, eu acho que tem que ser observado. Denuncia também. Porque denuncia. Denuncia. As atitudes do seu filho e da sua filha, porque não é só menina, que quando pensa em abuso sexual infantil, todo mundo acha que é só com a menina, com a filha. Não, os meninos principalmente, que são um número gigante também. E é justamente por essa questão de 37% dos casos são de membros da família. O abusador é um membro da família, 37%. Então é um número muito grande. Aí essa estatística tu fez a nível Brasil. Isso. A nível Brasil. A nível Camboriú dá mais de 60. Pois é. Isso a gente está falando um número, né, amplo a nível de Brasil. Mas Camboriú, e isso não é de hoje, né? O que me deixou muito triste, muito preocupada quando veio a questão da pandemia, da criança fora da escola, porque realmente na escola o professor ele passa um tempo maior com a criança, ele acaba observando que o brilho já não está mais nos olhos, a agressividade, a criança começa a ficar, ou ela se joga num canto, começa a ficar mais amedrontada, não quer que ninguém toque. Essa coisa do toque é uma coisa que vem já de primeiro, assim. Sim. A criança já começa a se esconder. Faz um escudo, uma proteção, uma proteção, exatamente. Então isso é observado na maioria das vezes pelo educador, pelo professor. Vê o quanto é importante a presença, né, as aulas presenciais, o quanto é importante a criança estar na escola, no seio escolar. Porque faz toda a diferença. E é onde a maioria dos casos são descobertos, né? Sim, e aí quando a gente tem algum tipo de denúncia, muitas vezes a gente precisa ir na escola, né? A escola hoje, ela tem sido não só a questão das denúncias, mas da prevenção. Nós temos tentado trabalhar a prevenção mesmo nas escolas, para que as crianças, elas entendam que, de repente, se elas perceberem a pessoa, um toque diferente, elas já corram, né? Hoje mesmo,
Eu estive lá no Abalor. Só um pouquinho, eu vou te cortar porque a gente já vai falar sobre essa tua experiência na escola, esse teu trabalho na escola, essa boneca. A gente vai dar um intervalinho e volta já. Eu sinto vontade de contar, mas eu não consigo. Às vezes eu quero correr, fugir, mas eu não tenho como. Eu sinto medo, muito medo, mas eu não posso gritar. Se pelo menos alguém me visse e percebesse. A cada hora, 3 crianças e adolescentes são abusados no Brasil. 80% das vezes, a violência acontece dentro de casa. 1 em cada 3 a 4 meninas será vítima de abuso ou exploração sexual antes dos 18 anos. Entre os meninos, 1 em cada 6 a 10. Você pode ser a voz de quem ainda não sabe como pedir ajuda. Denuncie anonimamente. Pois é, né? A gente voltou aqui nesse tema que é muito triste, preocupante. Agora vamos falar, né? Você ia começar a falar da escola e eu acabei indo para o intervalo. Fala sobre o teu trabalho na escola e sobre essa boneca. Qual o nome dessa boneca? Então, essa boneca... Cuidado só com o microfone, se ninguém vai te ouvir. Deixa... Ok. Isso. Então, essa boneca, ela se chama Ana Maria. Quem batizou ela foi o meu filho Enzo, de 8 anos. Olha o Enzo já ajudando aí. E ele disse assim, mãe, então o nome dela vai ser Ana Maria, mas todo mundo na escola vai chamar ela de Aninha. E deu super certo. A Aninha, ela foi registrada hoje, ela nasceu hoje. O que acontece, né? Em maio nós fizemos, junto com o Conselho Tutelar, todos os conselheiros, né? Conselho Tutelar, o Núcleo de Prevenção, o Manuel do Núcleo de Prevenção, a Miriam, que é da arte que denuncia e previne. Não sei se tu já conhece, Jane, que é uma artista plástica de Camboriú, que ela fala sobre o abuso sexual. Ah, sim. Até porque ela teve uma experiência também. Também. Ela fez um trabalho excelente na Câmara também, uma exposição na Câmara. Isso mesmo, ela tem bastante exposições. De conversar com ela. Então, no Maio Laranja, a gente fez uma parceria. Todo mundo foi para as escolas, né? Mas o que aconteceu? Maio passou, a gente não conseguiu ir em todas as escolas, né, do município de Camboriú. Junho, a Miriam continuou, fez um cronograma com a exposição. O que aconteceu? Na exposição, ela não prevê as crianças do primeiro aninho e do segundo, ou seja, que são as nossas crianças de 6 e 7 anos. Totalmente vulneráveis, né? Totalmente vulneráveis, e que é uma idade que sofre muita violência. Sim, bastante. Então, esse programa dela, né, ela não atingia essa faixa etária. E aí eu comecei a conversar com os conselheiros e falei, gente, a gente precisa fazer alguma coisa, mas nós temos uma demanda muito grande, muito grande. Então, hoje nós temos realmente uma dificuldade de trabalhar a prevenção, porque é uma correria mesmo, né? E aí, deixei passar, aí eu estava lá na escola auxiliando, e a nossa secretária, Thaís, lá na Escola Abalor, me chamou e disse, os Thaís foi minha assessora. Ah, é? Uma amada, amo a Thaís. É um amor. E aí ela falou assim, né, os pequenininhos, eles estão eufóricos, me perguntaram, aí o Luiz já veio, que é o diretor hoje lá da Escola Abalor, nosso parceiro. Beijo, gente, pro pessoal da Escola Abalor. É verdade, beijo para todos queridos. os funcionários, todos os educadores, toda a equipe. Toda a equipe. E ver eles com esse olhar atento, né, o diretor e a Thaís, e falaram, por que vocês não fazem? Então, eu já estava pensando em fazer, mas... E eu falei, não, vamos fazer, mas precisa ser uma forma lúdica, né, para falar com essas crianças de 6 e 7 anos. E eu confesso que eu não sou tão criativa assim. E como é que é essa abordagem? Então, aí eu falei, senhor, vamos lá, como que a gente vai começar, né? E aí eu pensei em fazer um boneco, né, de 1,20 m, plotar, e pensei em fazer um xizinho e eles colarem nas partes que não podem serem tocadas por ninguém. Aí não deu certo. Aí, de repente, me veio uma boneca. Me veio uma boneca. Então, vou pedir pra gente segurar aqui, fazendo um favor. Então, veio a Aninha. Então, nós vamos simular lá. Então, eu cheguei lá na escola hoje. O Abalor, ele foi a nossa escola piloto para ver como que seria
como que eles reagiriam, né, a tudo isso. Então eu cheguei, me apresentei, falei que eu era conselheira tutelar, falei das nossas atribuições e falei que eu tinha trazido uma pessoa muito especial, que era a Aninha. E aí eu falei, Aninha, tem um recado muito importante para vocês, né? Aninha, nós estamos aqui para falar sobre carinho. Gente, Aninha, você gosta de abraço? Então eu abracei a Aninha. Aí todo mundo, sim! Falei, gente, a Aninha ama que mexa no cabelo dela. Então eu mexi no cabelo da Aninha e todo mundo, quem gosta de que mexa no cabelo? Eu! Quem que gosta de um cafunézinho? Todo mundo assim. Eu falei, então, mas eu e a Aninha, a gente veio aqui para falar de um carinho que não é legal. E o nome disso é abuso. Então, vamos lá, ninguém pode tocar. Vamos lá, Aninha. Aí a Aninha fazia aqui. Uma coisa muito importante a gente falar, né? Às vezes o pai e a mãe, eles têm o hábito de beijar na boca, não é legal. Não. Porque a criança, ela não se atende. Daqui a pouco tem outras pessoas, né? Vai para a fase da erotização infantil, não é legal, sabe? E às vezes a gente faz, né? Eu até escutei alguém falando assim, ai, eu beijava minha filha na boca, mas agora não vou mais beijar. Porque entende que daí essa criança ela não vai entender quando outra pessoa vir beijar. Até porque o adulto tem milhões de bactérias e tudo, não é Exatamente. só, é uma questão bem mais ampla. Higiene, né? e tudo mais, higiene. né? E aí eu falo assim, então aqui pode beijar? Não. Aqui pode tocar? Não. Então eles já sabiam. E aqui? Daí eles riram. Quando eu falei assim, e aqui pode tocar? Aí eles riram. E eu falei, nossa, é bem isso mesmo. Tem mais algum lugar, Aninha? Aí a gente virou a bonequinha e aqui também não pode. Então, na prevenção a gente falou, e se você foi tocado nesses lugares, né? Ou alguém fez alguma coisa que te deixou com vergonha, mostrou essas partes para você, sempre tem alguém que a gente ama muito e a gente confia, alguém muito especial. Então, a gente corre e conta para essa pessoa especial. Daí, quem que é a sua pessoa especial? Daí um gritou, o pai, a mãe. Ai, a minha pessoa especial é a avó. Aí eu falei, ó, aqui nós temos na escola pessoas especiais. E aí, o que que elas vão fazer? Daí falando sobre acionar o conselho tutelar, né? Hoje à tarde, inclusive, quem esteve com a gente também foi o psicólogo da Polícia Civil, policial civil, Gustavo, meu amigo, né? Parceiro de palestra. Então, eles ficaram assim, nossa, né? Então, tá aqui o Gustavo, ele tá para proteger vocês, né? Então foi muito legal. Então a Aninha, ela foi muito bem recebida. Foi bem recebida. Verdade. A Aninha conseguiu dar o recado, então, Aninha. Verdade. As partes que não podem ser tocadas. É verdade. Mas eu acredito que a gente tem que trabalhar isso ainda com um número maior de pessoas envolvidas. A gente tem que trabalhar isso na família, a gente tem que trabalhar isso nas escolas, nas comunidades, principalmente nas comunidades mais carentes, né? Porque infelizmente onde o foco ainda é maior, né? Por que é maior, gente? Não é uma questão de classe social. Não. E sim porque a mãe, infelizmente, não é porque tem, né, menos recurso financeiro, não. É que realmente a mãe precisa sair para trabalhar muito auxiliar, cedo. Né? Auxiliar no sustento da família. E ela não percebe. Ela chega tão cansada, ela tem que fazer a janta, ela tem que cuidar dos filhos, cuidar da casa, e ela acaba não percebendo isso. Então, agora eu quero parabenizar vocês, o conselho, porque eu sei o quanto vocês trabalham com amor, né? Mas eu quero te dizer assim, o que mais está sendo feito pelo Poder Público de Camboriú para diminuir essa situação? Então, nós temos o protocolo de violência, né? E sempre que a gente identifica algo, a gente comunica ao MP também, assim. A gente estava tendo algumas dificuldades, por exemplo, na delegacia, né? Quanto ao atendimento, de agilizar, o Estado tá de ter um lugar. Também, né? O Estado está falhando muito. Muito, né? muito. Falta muito profissional, gente. O Estado tem falhado muitíssimo na questão de segurança pública. E aí a gente vê, principalmente agora em tempos de pandemia, todo mundo preocupado com a vacina, né? Mas não tem vacina para o amor, né? Não tem vacina para o respeito. Né? A gente pode estar tomando vacina aí contra a Covid, mas contra o respeito, contra a falta de amor, falta de respeito, não tem. Então, o Estado tem que estar mais presente, né? Não é só o município. Mas eu observei muitas vezes em Camboriú a falta de atenção do Poder Público Municipal com o Conselho Tutelar. Como é que está essa situação hoje? Porque isso faz toda a diferença. Faz toda a diferença. Então, a gente pode dizer que a gente tem um bom relacionamento, assim, né? Sempre que a gente
precisa de algo e vê que, né, a gente vai lá, a gente vai atrás, né, como eu estava te falando ali, por exemplo, da questão das delegacias. A criança chegava ali, a mãe chegava ali, minha filha foi abusada e tinha que falar, e falava na frente de todo mundo, né? Imagina a pessoa passando e a criança ali relatando, Agora com a criança, com tem o adolescente. Então, assim, foi muito legal, assim, foi algo que foi feito, uma sala especial, né? Atrás, assim, então a pessoa chega ali e fala assim, abuso, então já vai, passa direto, vai lá, não precisa aguardar, desburocratizou muita coisa. Ai, que bom, porque eu observei, eu ia comentar isso. Eu observei uma cena dessa de uma adolescente com o pai e eu estava ali para fazer se eu não me engano, a carteira de motorista. Para renovar minha carteira de motorista. E acabei tendo que ouvir o relato da adolescente na frente de todo mundo que estava sentado. Eu achei, né? assim, imagina a situação. De novo ela teve o direito violado, né? Mais uma vez ela teve, infelizmente, o direito dela violado. Mas então, isso aí sanou, foi bem importante. Jane, eu quero aproveitar e quero falar sobre algo, sobre abuso, mas sobre estupro de vulnerável, eu preciso aproveitar então, essa oportunidade. Por favor, a gente está né? aqui para isso e se precisar, a gente faz. Gente, se precisar, como o tema é um tema muito importante, muito sério, se precisar, a gente te traz aqui novamente. Ok. E vamos... uma coisa assim que eu acho que a gente precisa esclarecer a população, tá? Que tem acontecido e é bem grave. Estupro de vulnerável com consentimento da vítima. Não existe? Isso não existe. Não existe? Isso já se fala vulnerável. Vulnerável. Ela é um ser em desenvolvimento e ela não tem capacidade intelectual, ela não tem noção do que está acontecendo. Mas o que infelizmente a gente tem enfrentado, infelizmente, eu falo infelizmente com muita dor no meu coração, o pai e a mãe estão deixando principalmente as meninas, tá? Estupro de vulnerável consentimento com as meninas, deixando essa menina se relacionar, ter conjunção carnal, se relacionar sexualmente, aí com até 14 incompleto, ou seja, 13 anos, 11 meses e 29 dias, é estupro de vulnerável. Ainda que a menina coloque assim no Facebook, eu quero me relacionar sexualmente com uma pessoa fulano de tal. Ele tem 18, ele tem 20, ele tem 30. Infelizmente, a gente tem encontrado uma dificuldade, a gente tem conversado com os pais orientados, e aí às vezes eles ainda têm coragem de falar assim, eu prefiro que esteja fazendo aqui dentro da minha casa. E tem pai que negocia. E aí ele não pai que negocia, gente. Isso eu já mesmo. observei cena. E é crime, vai responder junto, tá? A mãe trocar a adolescente por uma cerveja em um bar. Isso mesmo. Gente, é um absurdo. E quem tá vendo isso, denuncie. Denuncie. Ô, Neia, eu passei por uma situação lá na minha lanchonete que eu tive que moer o sujeito a pau. E eu não tenho vergonha de dizer, não. Não chamei a polícia, não. Mas é intisicada mesmo. A pau, porque eu sou intisicada. Se tem uma coisa que me deixa revoltada, intisicada de verdade, é pegar um marmanjo desse, mas amolentar ele, mas deixar ele destruído a pau. Ensinar para ele com o que ele tem que mexer. A minha vontade de... Não vou nem dizer. E infelizmente, então, os pais, eles acham assim, pelo menos está debaixo do meu teto. Então, assim, o que a gente precisa orientar? Você vai responder por um crime de estupro de vulnerável juntamente. Mas não fui eu que fiz. Não, tá, você tem responsabilidade legal com esse adolescente até ele fazer os 18 anos. Ele não... mas eu não tenho mais o que fazer. Tem sim, você é o pai, você é a mãe, e aí tem que explicar. Gente, é assim, ó, inadmissível. Tu chegar em casa e o pai dizer, eu prefiro que faça aqui, debaixo do meu teto, do que tá por aí, sem eu saber. Isso não é pai, né? Isso de não é pai, 8... não é mãe. Pra começar, você não tinha nem ter o direito de ter um filho, de ser chamado de pai e mãe, quando tem um pensamento desse jeito. Já me revolta aí. Então, assim, ó, de 8 a 15 anos, né? Então, gente, é um estupro absurdo, de vulnerável. É um absurdo. Não tem nem cabimento. Se é uma filha minha, o sujeito tá morto, porque eu não ia nem chamar a polícia aqui. E depois ia presa com gosto. Presa com gosto, porque daí, quem paga ainda é a gente, né? Porque a gente tem que andar na linha. E, infelizmente, às vezes, até a polícia chegar, já aconteceu muita coisa, né? E aí as meninas estão se opondo, inclusive, de fazer o IML, né? É claro, porque daí o pai e a mãe vai já incriminar, estão achando, né, que não pode, que tá tudo certo, Uhum. né? Eu não sei nem como é que pode. E a justiça... E o que me deixa mais revoltada também, teve uma situação que aconteceu em Camboriú, que é o que eu não vou relatar o caso, porque infelizmente choca demais. Foi um caso absurdo,
muito triste que aconteceu em Camboriú e que prejudicou a vida de 2 meninos para o resto da vida. E a justiça devolveu as crianças para a avó, eu acho que você sabe do caso que eu estou falando, devolveu para a avó, e a mãe, a infeliz que participou de tudo, que inclusive filmou o padrasto cometendo o ato, mora com a mãe, mora com a avó, então tá tudo certo. A justiça simplesmente devolve 2 crianças, 2 anjos desses que já tiveram toda. Não é do meu tempo, mas eu conheço. Mas você conhece o caso, né? Gente, eu tenho pavor, eu juro por Deus, que eu agradeço a Deus por não ser conselheira tutelar todos os dias. Eu não tenho estrutura emocional, por isso que eu parabenizo quem tem amor, por isso que quer entrar. Porque eu não tenho estrutura emocional e eu não tenho sangue de barata. Eu sou entisicada mesmo, mas assim, ó, se quer me ver entisicada, olha para uma criança, maldito. Ou maldita, porque, olha, inclusive não hoje a gente cabimento. tem mãe, né? Tanta mulher pedindo mãe, a gente tem rua. Mãe que está violentando os seus filhos. Mãe violentando os filhos, gente. Né? Onde que a gente imaginou que a gente ia conheci chegar, caso né? de tia violentando sobrinho. Isso mesmo. Por favor, tem uns produtinhos lá dentro do Love que se você quiser eu te apresento. De graça ainda, vai. Quando alguém falou para mim, olha, o conselho tutelar é a tua cara, eu falei assim, ó, não dá para mim, porque eu não tenho estrutura para ouvir tudo que você ouve. E a pessoa olhou para mim e disse assim, eu tenho certeza que você tem. E aí eu comecei a pensar, e aí eu comecei a lembrar do meu passado, né? Veio todo à tona. Não tinha uma Neia lá para te ajudar na época, na época não. E eu lembro que a minha mãe chorava muito e ela dizia assim, acabaram com a vida da minha filha. E eu quero dizer para você, mãe, talvez você passou por isso, ou talvez, né, queira Deus que você nunca precise passar. Mas se a tua filha, se o teu filho for vítima, eu quero falar assim, ó, se o abuso não matou, ainda há esperança, né? Porque eu decidi, quando eu comecei a pensar, eu falei, meu Deus, eu posso ajudar, eu passei por isso, eu sobrevivi, eu trago no meu corpo cicatriz, né, que vai ser cura para outras pessoas. Né? Então eu sempre falo que eu estou dentro do Conselho Tutelar com uma missão, que é fazer a diferença e poder auxiliar, né, essas crianças, fazer todos os encaminhamentos e auxiliar essa mãe que às vezes fica desesperada. Né? Eu falo, calma, mãe. Né, eu acredito que a gente vai ter que voltar. Nós vamos ter que marcar um outro encontro aqui. Conte comigo. Para trazer esse tema, que eu acho que a gente tem muito assunto pela frente, mas infelizmente o nosso tempo é curto. Então, gente, eu só quero dizer para você que está em casa, vizinho, alguém da família, se você está observando qualquer comportamento estranho na criança, no menino e na menina, denuncie. Tente conversar, se aproxime e denuncie. Neia, como é que denuncia? Como é que faz a denúncia? Gente, uma ferramenta que para mim é a melhor é o Disque 100. Porque o Disque 100, gente, ele vai lá em Brasília. E nem eu que sou conselheira consegui identificar de onde veio. Então, assim, às vezes as pessoas têm medo, gente, de fazer a denúncia. Tem o telefone do conselho, 3365-5251. Você pode ir na polícia, pode fazer. Mas o Disque 100, ele é fantástico. Gente, Disque 100. Não permita, ajude, preste atenção. Pai, mãe, tio, tia, irmãos, prestem atenção, porque às vezes as crianças são abusadas até pelos irmãos mais velhos. Sim. Tem muito eles vão reproduzindo, assim, né? Isso. Então, assim, esse é um assunto sério que me deixa muito revoltada, muito desicada, e é um puxão de orelha para o nosso poder público também. O Estado está falhando e os municípios ainda estão falhando em relação a isso. Neia, muito obrigada. A gente volta com esse tema. Muito obrigada a todos. Esse foi mais um programa de A Entisicada.